Irmãos, iremos ler apenas um versículo. Está no escritor aos Hebreus, escritor desconhecido, capítulo 12. Apenas o versículo 1. Pedir a nossa irmã para ler. Portanto, nós também, pois, tão grande nuvem de testemunhas, Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, olha que coisa. Portanto, nós também. Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Vamos parar um pouquinho aqui. Pois a Bíblia diz, a Bíblia mostra, que nada se ocultará diante de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Como fugir? E a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí logo nós observamos o versículo que Jesus disse assim: é pelos frutos que os conhecereis. O que é que entendemos? O cristão não é o que ele diz que é. Não. Eu posso me descrever a melhor pessoa do mundo? Certa vez alguém perguntou pelo telefone: quem é você? E eu respondi: eu posso ser o que eu quero quando eu falo com você. Portanto, a minha resposta a quem eu sou não é pertinente, pois você não sabe quem eu sou. Eu posso me descrever, no entanto, nas redes sociais, eu posso ser um fake, eu posso não ser quem eu digo que sou. Mas quando Jesus diz que é pelos frutos que os conhecereis, logo entendemos que não é o que falamos, não é o que dizemos, não é o que falamos para as pessoas. É o que as pessoas veem em nós. Veem em nós. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, elas valem muito mais do que a nossa palavra. O profeta de Deus passava em uma certa casa. E aquela mulher olha para o seu marido e fala: olha, marido, vejo que este homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Façamos um quartinho lá no fundo do quintal, coloquemos lá um candeeiro e uma cama, para quando ele vir, se reclinar por lá. Não precisou que o profeta de Deus falasse alguma coisa. A vida do profeta fala mais do que as suas palavras. Então, não é o que eu digo para as pessoas que firmam a minha identidade. A minha identidade, ela é firmada pelos que as pessoas veem em mim. Porque aqui o escritor diz: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem. Isto é, não houve nenhuma dessas. Poucas vezes é utilizado esse nome, essa conjunção, quando ele diz tão grande, é o que João diz, que Deus amou o mundo de tal maneira. Não há uma classificação exata. Então essa nuvem de testemunha, ela serve para quê? Para nos classificar. Aí ele diz: testemunha, deixemos todo o embaraço, as coisas que podem nos afastar de Deus. Esses são os embaraços. E o pecado que é tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Irmão, Jesus, quando nos chamou, Ele nos chamou não para que sejamos crentes apenas de banco. Jesus nos chamou para sermos multiplicador de boas novas. Para tanto exige de cada um de nós algo mais. O mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu fico me perguntando, como nos santificar nos últimos dias? Como as pessoas, ainda hoje à tarde eu falava um pouco, as pessoas já se sentem envergonhadas de frequentar uma igreja evangélica pelos desacerbos nas vestimentas. Ou estão nu na rua, ou estão se elitizando dentro dos templos, a ponto de uma pessoa simples se envergonhar de ir para a igreja, porque vai chegar lá, vai encontrar uma igreja que parece mais a entrega de um Oscar. Uma igreja que parece mais um desfile de moda. E as pessoas lá de fora estão vendo isso. Estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Você olha para os púlpitos, é impecável. E eu fico perguntando, cadê os ensinamentos de Jesus? Eu fico me perguntando, cadê os homens que parecem com Jesus? Jesus poderia ter procurado os palácios e teria sido aplaudido. Jesus poderia dormir cada noite em um palácio, com certeza as pessoas o dariam. Jesus vai para Betânia, morar na casa, passar uns dias, quando passava naquela região, na casa de Lázaro e Maria. Mulher tão sem nome, que nem nome, Maria nem chamada pelo nome era. Maria, quando entra na casa de Lázaro, ou melhor, de Simão, naquele almoço, a Bíblia diz que o irmão dela já estava à mesa com Jesus. E quando ela unge os pés de Jesus, o anfitrião da casa disse: se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Mas foi lá que Jesus escolheu para morar. Cadê os homens parecidos com Jesus? Jesus era tão simples e humilde, e se parecia tanto com as ovelhas, que Judas certamente se preocupou em procurar uma descrição física que não chamasse tanto a atenção. Mas não tinha. Jesus não estava só diante de pessoas rudes, porque tinha pescadores, mas também tinha pessoas alfandegárias, como Mateus, que tinham uma cultura bem mais elevada. Mas Jesus era tão parecido que mesmo assim os discípulos, o Judas não achou como identificar Jesus. E por que será? Será que esse que está dizendo aqui, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia? Será que já não é isso? Essa tão nuvem de testemunha que está orando, impedindo as pessoas de irem para a igreja porque estão se sentindo envergonhadas diante de uma igreja elitizada, diante de uma igreja que é um desfile de moda, que a humildade passa longe. E que se o pregador de noite não estiver com a camisa de mangas comprida, e se não tiver com a gravata, não prega, mesmo que Deus mande. Mesmo que Deus mande um anjo do céu para as igrejas de hoje, se esse anjo não chegar engravatado, se esse anjo não chegar com a camisa de mangas comprida, lhe será impedido pelo livre-arbítrio que Deus deu ao homem o poder de decidir. Mas a Bíblia diz que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E as pessoas começam a perguntar: é esse o evangelho da simplicidade? É este o evangelho da partilha?
Este é o evangelho da fraternidade? Este é o evangelho que Jesus pregou? Ou aquela igreja que Jesus deixara? Ou aquela igreja que levantara Lutero já morreu? Nos parece que a igreja que Lutero implantou, quase com preço de sangue, parece que aquela igreja já morreu no decorrer dos anos. Surgiu uma nova igreja, onde os seus líderes não têm nada de simples, nem representante de Jesus. São representantes do capitalismo selvagem, que mede as pessoas pelo carro que ela tem. Mede a pessoa pela posição social que ela ocupa. Mede as pessoas pela bagagem intelectual que ela tem. Esta é a igreja de hoje. Mas a Bíblia está dizendo aqui, portanto, nós também deixemos o embaraço, o pecado, deixemos tudo isso para a carreira que nos está proposta. Qual foi a carreira que Jesus nos mandou? Qual foi a proposta de Jesus para nós? Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a proposta de Deus para a igreja. Ide! Essa igreja elitizada é uma igreja morta. É uma igreja que se baseia em bagagem intelectual. É uma igreja que tem se preocupado muito mais com os dogmas do que com a palavra de Deus. É uma igreja que está muito parecida com a lá no Velho Testamento, em que qualquer coisinha rasgava suas vestes. E Jesus mandou o profeta dizer: não rasgue mais suas vestes, rasgue o seu coração. Então, irmão, Jesus disse que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Então, o que você fala para a sociedade, pouco importa. As pessoas estão olhando, sabe o que era a tua vida? O seu comportamento. As pessoas estão olhando, sabe o que? O seu linguajar. As pessoas estão olhando por onde você anda e com quem você anda. As pessoas estão olhando a toda a sua maneira de ser. As suas pessoas estão olhando se você faz ou não acepção de pessoas. Porque é nítidas e patente e de uma forma hoje generalizada. Você só vale o que você tem. Mas, meu irmão, Jesus está voltando. E Jesus vai buscar uma igreja simples. Uma igreja remida com teu sangue. E eu conversava hoje com o professor Davi e ele dizia que uma que ele chamava a atenção do pastor Antônio Gilberto. Pois apesar de ser um dos maiores teólogos, ou o maior teólogo do território brasileiro, inclusive é membro da Academia Americana para os Assuntos de Teologia, pastor Antônio Gilberto. Um dos tradutores do inglês, pastor Antônio Gilberto. Mas ele fala da palavra de Deus, da simplicidade da palavra. Não precisa colocar uma linguagem acima daquilo que as pessoas são capazes de ouvir. A igreja, o pregador, o homem de Deus, precisa aprender a comunicar-se com as pessoas que estão do outro lado. Não adianta você falar uma linguagem que não seja compreensível. Não. Só há comunicação quando alguém fala e o outro entende. Então, meu irmão, vamos sair, vamos voltar aos princípios da Bíblia. Vamos ser sinceros, vamos ser simples. Vamos pregar a palavra de Deus. Lembre-se, igreja não é passarela. Pastores, púlpito não é um salão para entrega de Oscar. A palavra de Deus não pode ser brincada, zombada. Não. Pregue a palavra de Deus como ela é, na sua simplicidade. Pregue que Jesus é amor, mas também Jesus é justiça. Pregue que ainda existe esperança para as pessoas. Agora, pelo amor de Deus, eu estou orando a Deus. Deus, levanta outro Lutério, porque a igreja se corrompeu.